Olá, boa tarde. Já são 4 horas? 4 horas é a hora que a gente começa aqui o nosso papo às segundas e quartas na página da Go Outside, com alguns dos maiores nomes do universo da vida outdoor, dos esportes, da natureza, do meio ambiente. E então vem chegando, porque hoje a conversa é de altíssimo nível, como todas têm sido. É um convidado super especial, daqui a pouco ele vai entrar aqui. Estou falando do Fernando Fernandes, um cara que há exatos 11 anos, depois de uma lesão severa que tirou os movimentos das pernas dele, recriou todos os caminhos da vida e tem se destacado em tudo que ele se mete a fazer, sempre perto da natureza, sempre com desafios cada vez mais ousados, audaciosos. Ele é um cara apaixonado pela natureza, apaixonado por se desafiar, se colocar em situações complicadas, difíceis e apaixonantes. É um ícone da vida outdoor. Estou esperando o Fernando aparecer aqui para a gente falar um pouco sobre o momento que ele está vivendo agora, uma nova paixão, também ao ar livre, das conquistas do passado recente e muito mais. Fernando, eu sei que estava viajando, agora ele se divide entre o Ceará e São Paulo. Estou dando spoiler aqui sobre o que a gente vai conversar um pouco, mas só para ir situando quem está chegando aqui. Fernando Fernandes, 39 anos completados agora em março e muitos projetos, muitas aventuras, muita coisa para dividir com a gente aqui na página da Go Outside. Segundas e quartas, não sei quem é que está chegando aqui pela primeira vez, quem tem acompanhado a gente mais. Aqui está o Fernando. Já chegou por aqui. Boa, te achei. Já vou dar as boas-vindas ao Fernando. E vocês vão poder dividir com a gente aqui essa conversa. Quem tiver perguntas, vai mandando. Quem sabe a gente consegue encaixar entre um assunto e outro, entre um tema e outro. Ei, bem-vindo! E aí, tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo ótimo, tudo ótimo. Você falou para mim que você estava cansado e descansado. Como é que funciona isso? Cansado e descansado. Cansado que eu cheguei de viagem também, né? Tive que viajar lá pro Ceará e voltei para São Paulo. Então, estou morto aqui, viajei a madrugada inteira, mas tá tudo ótimo também. Tem energia de sobra. Oh. Fernanda, a gente estava aqui falando enquanto você não chegava, eu e as pessoas que estavam acompanhando a gente, sobre a sua paixão pela aventura, a sua paixão pelos esportes outdoor, e essas paixões todas, têm sido retratadas nas suas aventuras, tanto num quadro dentro do Esporte Espetacular, que é o Sobre Rodas, quanto no programa no Off, o dos Limites. Além dos Limites. Eu sei de algumas dessas empreitadas em Salares, Pororocas, Pelos Ares, em muitos lugares, mas eu queria que você contasse um pouco para a gente quais dessas situações foram as mais intensas assim que você pôde viver e dividir com o público. Todas que eu me propus a fazer foram muito intensas, até porque elas tinham e têm um propósito muito grande, né? Eu acho que desde que eu me lesionei, eu vi a importância que o esporte tinha na minha vida, sempre teve, né? Eu sempre fui atleta, fui jogador de futebol profissional, lutei boxe amador, enfim, fazia tudo quanto era esporte. E essas aventuras passaram a ter uma importância muito maior na minha vida, por isso o propósito delas, assim, de ir atrás delas, de realizá-las de qualquer forma, né? Então, assim, tudo que eu me propus a fazer, aliás, quase tudo eu fui lá e realizei, mas se eu não realizei, acho que eu encaminhei algo, como foi o caso do Havaí, né? Da travessia de Molokai ao Arro, que é a travessia de canoagem, uma das provas mais difíceis do mundo de canoagem, onde eu fui lá para fazer, enfim, acabei não concluindo a prova, mas criei um sistema de leme para o caiaque via Wi-Fi pela boca. Então, assim, como essas aventuras sempre tiveram... Isso, hein? Isso eu não isso aí sabia. isso aí foi muito louco, porque Eu não tinha assim... pensado isso, né, o Leme? Na verdade, assim, eu também nunca tinha pensado até precisar de, né? Aham. Então, esse é o grande propósito dessas aventuras.
Uhum. Então, assim, quando eu me proponho a fazer, eu entendi o quê? Em primeiro lugar, que eu tinha que fazer algo completamente fora do que as pessoas esperavam que uma pessoa com deficiência, um cadeirante, iria fazer. Não iria fazer, porque tem muita gente que faz, mas seria mostrado para as Uhum. pessoas, né? Porque Nesses acaba que... quadros, esse quadro nesse programa, né? Exato. Então, assim, eu queria mostrar algo que a televisão talvez não tivesse acostumada a mostrar. Porque sempre Uhum. falava de um cadeirante, de uma pessoa com deficiência, era aquela melancolia, era aquele, né, aquele tristeza, o violino entra no final, todo mundo chora, e, Sim. e é o exemplo de superação. Então, assim, eu vi que eu tinha que sair fora do exemplo de superação, sabe? O exemplo de superação ele tinha que ter ficado lá há 10, 11 anos atrás, quando eu sofri meu acidente. Agora eu tinha que dar porrada, né, Uhum. entre aspas, na sociedade para a galera tomar um choque e falar assim, pô, quem que é o incapaz? É o Sim. cara que está sentado numa cadeira de rodas, que voa, que salta cachoeira de 15 metros, que pedala 250 quilômetros, que rema Ou eu tô aqui no sofá da 150. minha casa tomando uma breja no Então, sábado. não é nem uma breja, né? Porque de vez em quando a gente toma também. Não, sem dúvida, mas enfim, É, não dá para ser então, sempre. assim, então o propósito do programa era muito grande, né? Então Uhum. sempre foi muito intenso. Sempre eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que fazer isso em altíssima intensidade e de Uhum. uma forma diferente que as pessoas estavam habituadas. Então, assim, desde o começo, quando houve a proposta, né, do meu programa, no caso, primeiro no Esporte Espetacular, que era o Desafio Sem Limite, Uhum. antes do Sobre Rodas e antes do Além dos Limites. Eu lembro do João Pedro Paes Leme, que era o diretor de esportes lá, me chamou, ele e a Rosane Araújo, que era a diretora na época, ela falou, ó, a gente quer saber o que você está fazendo, Uhum. né? Pô, tô vendo aí você tá na canoagem, legal, mas que mais? E Uhum. eu tinha um monte de coisa na minha cabeça que eu iria fazer, mas não tinha nada certo, né? Então eu falei, Uhum. cara, eu tenho vontade de esquiar, né? Pela primeira vez sentado, eu tenho vontade de remar no rio, eu tenho remar... Era tudo vontades. Só que na hora, Uhum. quando me perguntaram, eu falei, vou fazer isso, 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 mas não tinha nada certo. Sei. Enfim, mas quando eu joguei, é Jogou pro mesmo, você vai fazer universo tudo ali. isso? Eu falei, vou. Aí a Uhum. galera, então vamos filmar tudo isso. Eu falei, Uhum. vamos, mas desde que eu possa interferir de alguma forma na parte de edição também. Eu quero Uhum. mostrar algo visualmente bonito, né? O Uhum. bonito eu digo assim, esteticamente bonito, Sim. né? Não ficar mostrando os problemas, mostrar as soluções. Aham. E porrada, intensidade, força, capacidade, excelência. E na hora os dois abraçaram a ideia. Tanto que assim, começou o programa há 9 anos atrás, né, em 2011 para 12, Uhum. 2012. E a gente Uhum. está até hoje no ar, assim. Então, a Você conseguiu intensidade conciliar, inclusive, com várias outras coisas da sua vida. Essas viagens, a gente sabe, quem trabalha com televisão sabe do nível de produção que tem para fazer uma viagem dessa, né? E, no seu caso, é uma produção bastante específica que total, provavelmente exige muito de você próprio nesse processo, né? Eu como imagino que produtor. É. você tem que participar disso ativamente, né? Como que funciona para esses roteiros de programas, os roteiros de viagem, essa logística toda? Alguém consegue antecipar para você mais ou menos as condições que tem ali disponíveis para você pensar? Você tem que fazer uma visita à locação, alguma coisa assim? Como funciona? Tudo isso. Tudo Tudo que isso. você falou. Então, assim, na verdade, essas produções também fazem parte de mim, né? Então, assim, são coisas que partem de mim, né? Meus desejos, meus sonhos, minhas vontades. Uhum, E aí eu começo a criar isso na minha cabeça, né? Igual a vontade de remar no Havaí, na travessia uhum, Molocaiuarro. Né? O uhum. Amendoim, o Alessandro Matério, pô, sempre ficava me chamando. Pô, Fê, vamos lá fazer essa prova. Sai Ele da já me falou. velocidade. Sai da velocidade um pouco, só água flat e tal. Eu falei, não, beleza, mas como é que eu remo no mar? Eu não quero remar um caiaque oceânico, eu quero remar um surf ski, que é o de Sim. alto rendimento. Quero andar do Uhum. lado de vocês, não quero ficar lá para trás. E eu E demorei nem um ninguém me processo, esperando. e eu demorei nesse processo 4 anos, 5 anos, né? Então, assim, surge como uma vontade. Só que até essa vontade acontecer, eu tenho que Uhum, pensar, em primeiro lugar, no meu material, né? uhum.
o que eu vou usar? Pô, se eu decidir jogar basquete hoje, não é o mesmo basquete que você joga. Então Sim. você vai estar batendo a mesma bola que todo mundo bate, apesar de formas diferentes. Só que eu não, vou precisar da minha cadeira específica. Que a minha cadeira já não é a mesma de outro Exato. cadeirante. Né? Sim. Então eu tenho que ter E todo o não meu é a mesma para o material. esporte que você já pratica. A gente vai até falar disso daqui a pouco. E para o esporte que nem existe ainda. Exato. E aí, no começo, era tudo muito difícil, porque assim, eu não tinha a credibilidade, as pessoas não acreditavam ainda que eu ia fazer isso, né? Que eu ia saltar de paraquedas, que eu ia remar no Rio São Francisco, ia fazer isso, aquilo. Então já começava como uma. Cara, eu falei, eu Será que não ele vai posso. conseguir mesmo? A gente investe nessa? É. Na verdade, assim, eu não podia esperar ter a condição ideal para começar. O que eu tinha que fazer? O que eu tivesse em mãos, eu ia. E aí eu lembro que meu primeiro desafio foi, quando eu falei para a Rosane e para o João Pedro que eu iria fazer, o que eu falei para eles? Eu falei, pô, eu vou correr a maratona da Disney, né? Eu vou fazer uma prova de aventura, eu vou remar no Rio São Francisco, uma maratona de caiaque, e vou esquiar. Beleza, só que eu fiz todos 4 em um mês só. Cada sábado eu estava no lugar. E ao mesmo tempo eu comecei a ligar para os produtores do evento, ou enfim, dos hotéis, e fazendo toda essa logística, né? Falei, galera, eu vou estar com um programa no ar, queria a ajuda de vocês, para a gente fazer isso acontecer a primeira vez, eu sei que para vocês é difícil. E foram comprando meu barulho, mas pensando assim, cara, não, beleza, ele vai vir aí, vai dar remadinha e tal. Só Vai que lá assim, dar um rolezinho na neve, de leve. só que aí já cheguei lá no apetite, assim. Só que eu lembro que a maratona da Disney eu tenho muito ela na cabeça. Por quê? Porque eu fiz ela de handbike, né? Que na verdade é o ciclismo handbike, mas lá você podia fazer. E eu cheguei lá com uma bicicleta de ferro, que eu acho que pesava, uma handbike de ferro, que eu acho que pesava uns, sei lá, Uma uns 50 tonelada. quilos. E aí eu lembro quando deu a largada, eu saí. Tum, tum. E aí, durante uns 10 quilômetros, tinha um senhorzinho que devia ter uns, sei lá, quase uns 80 anos. E ele do meu lado, assim, ó. E eu falei, não é possível que esse senhor tá mais treinado que eu. Alguma coisa tá errada. E a minha bicicleta, uau, uau, e não saía do lugar, e não saía do lugar. E eu passei a prova inteira, esse senhor foi minha motivação, né? A prova inteira, assim, eu cheguei um pouquinho na frente dele, mas eu com uma bicicleta de ferro, a corrente quebrou 3 vezes, eu tinha que parar, remendar, E ele com enfim. uma nave. E eu fui lá, assim, ele com a nave, assim, só que é o que eu tinha em mãos. E eu fui lá e realizei. Sabe? Então, num mês só, eu fiz a maratona da Disney, 42 quilômetros. De lá, eu fui para Aspen aprender a esquiar pela primeira vez. Foi uma coisa Você já tinha extremamente. esquiado antes, não? Em Antes do pé, acidente? quando eu tinha 12 anos, né? Sei. Só que sentado é completamente Não, lógico, diferente. só perguntei de curiosidade se você, talvez você não tivesse, como, pelo que você contou, você não tem nem tinha referência direito, porque uma vez Mas você tinha mesmo a 12 anos é zero. referência, e mesmo Não, a é referência que completamente você diferente. tem é completamente É. diferente. De repente você está sentado num monoesqui, é um esqui só, com 2 bastões na sua mão para criar o seu equilíbrio, né? Que na verdade você não apoia, você só faz contrapeso. E aí, enfim, aprendi a esquiar em Aspen, que eu tomei uma surra, mas aprendi. No outro sábado, saí de Aspen, fui direto para Paulo Afonso, Bahia. Saí de -2 graus para ir a mais 45. Remar uma prova de 60 quilômetros de caiaque. Aí remei a prova de 60 quilômetros de caiaque. E depois saí de lá, fui para Jataí, Goiás, fazer uma prova de aventura de 90 quilômetros, né? Com Tô cansada já. uma equipe. Enfim, mas eu estava tão no apetite daquilo acontecer, sem condição nenhuma, com a Você bike nem estava errada. treinado, na verdade, né? Porque hoje você tem muito mais condicionamento para fazer qualquer coisa que você se propõe a fazer, do que, imagino eu, do que naquele momento em que você estava começando a fazer os programas. Você tinha algum condicionamento, claro. Você tem Eu tava bem, na verdade eu estava muito bem, né? Porque quando eu sofri minha lesão, eu estava num ritmo de treino muito forte, né? Porque por eu conta da treinava pandemia. boxe. Não, antes, né? Antes da lesão, eu estava treinando muito forte o boxe. E, na verdade, assim, desde
segundo dia depois da minha lesão, da minha cirurgia, eu já estava treinando no hospital, não parei. Uhum. Então, assim, dentro do hospital eu pegava o Teraband e ficava treinando. Então, para falar a verdade, assim, eu estava num gás muito Sei. grande, mas não tão habituado a fazer tudo isso com o braço, né? Então, pedalar 42 Não, e é uma quilômetros num intensidade sábado, muito, muito grande, é um volume absurdo em um mês, uma volume concentração absurdo, de volume, né? absurdo. Eu tô com tendinite Você, até hoje. as, as pessoas, não sei se as pessoas sabem, mas para deixar claro que depois entre o acidente e você ganhar o seu primeiro título mundial na paracanoagem, o intervalo foi de só um ano. Um Em um ano, ano, você estava se sagrando campeão campeão mundial mundial. de paracanoagem, que é uma modalidade que você ajudou a criar, não só aqui no Brasil, como a gente estava falando, mas nas Américas, né? Eu te Foi. pergunto, você sempre foi super competitivo, tinha seu lance com o futebol, com o boxe e tal, mas você já tinha pensado para si mesmo uma conquista desse tamanho? Campeão mundial é um lance muito, muito sério. Aí, de repente, você se viu naquela condição. Isso em algum momento da sua vida te passava pela cabeça? Na verdade, acho que passar na cabeça de todo mundo passa, né? Quem é atleta é sonhador. Eu acho que o atleta tem esse perfil de acreditar em algo que ninguém acredita. Agora, você ser capaz de ser campeão e pagar o preço para ser campeão, eu não pagava antes. Então, Uhum, assim, eu tentei ser jogador de futebol profissional, não fui, né? Apesar de jogar muito bem, uhum. com 17 anos profissionalizei e parei. Por quê? Porque não estava disposto a pagar o preço para me tornar profissional, o preço que a Vitória tem, né? Sim, Então fazia as demissões todas que vem com o competitivamente, pacote, em alto nível, em mas alto rendimento. parei. O boxe a mesma coisa, né? Lutei boxe olímpico, fui campeão carioca, amador, iniciante, fiz algumas lutas, mas também não estava disposto a pagar o preço. Minha mente talvez não tivesse a fortaleza que eu tenho hoje. E quando eu me vi sentado, minhas opções, minhas oportunidades diminuíram, né? Uhum, Fizeram. E eu falei, uhum, cara, agora ou eu sou isso ou eu não sou nada, né? uhum, Então, assim, eu tenho que vencer. Eu tenho que vencer por mim, eu tenho que vencer por essa galera toda, né? uhum. Que de repente você se vê num centro de reabilitação com uma galera sem saber quem eles são, sem saber o que eles vão ser para o mundo, né? Como eles Uhum. vão encontrar o mundo. E aquilo me deu muita força. Aí o que eu falei do propósito do programa, né? Aquilo me deu muita força. Eu falei, cara, é isso. Eu vou ser um canoísta. Mas legal, mas eu não escolhi a canoagem também porque era um esporte paralímpico, porque não era, Ainda né? nem era, sim. Nem Mais era. uma que você inaugurou. Era um esporte adaptado. Só que eu sentei naquele cara que falei, cara, é isso que eu quero da vida. E aí decidi naquele momento que eu ia ser um canoísta e comecei a dedicar minha vida àquilo. Eu tinha dois propósitos na minha cabeça, né? Aliás, duas brigas internas. Uhum, Eu ficava pensando, porque você pensa, um ano de lesão, um ano e um mês de lesão, eu me tornando campeão mundial, né? Eu pensava assim, se eu focar na canoagem, eu tô abrindo mão do meu sonho, do meu desejo de voltar a andar, uhum, ou eu tenho que dedicar a minha vida à fisioterapia, a voltar a andar. Então minha mente ficava conflitando. Só que eu pensava, cara, você tem condição financeira para esperar isso acontecer? Voltar a uhum. andar, daqui 2 anos, não voltei, aí eu volto para o mundo, vejo o que Aí a vai vida vai dar. passando, né? A vida vai passando, e aí eu falei, cara, vou ter que tocar os dois juntos. O desejo de voltar a andar existe, só que o meu desejo de viver é muito maior. E aí eu comecei a jogar tudo que eu tinha que eu não tinha na canoagem. E aquilo me deu muita força. A hora que eu vi, eu estava no Lago Paranoá, né, onde eu comecei a remar lá com a Diana. De repente eu estava remando com a galera e eu vi, eu olhava para o meu lado e falava, quem tem lesão aqui? Ninguém. Quem é cadeirante aqui? Ninguém. E eu Uhum, falo, e era a minha motivação, né? Eu falava, cara, quero, e aí o instinto competitivo, né? Positivo. Falava, uhum, hoje no treino não vou perder para ninguém. Vou andar na frente desses caras, uhum. sabe? Aí eu lembro que tinha um barco, que era um barco dificílimo
de remar, né? De se equilibrar, que era um cara que usava muito na corrida de aventura. Eu esqueci o nome dele. Enfim, que a É o que galera é meio falava... sacoleteirazinha? Aquele caiaque Não, ninja? não. Não. Já era um... Não era bem um K1, mas era tipo um surf ski de hoje em dia, que não existia antes o surf ski, Uhum. só que com cockpit. Hum. Então, assim, ele era muito instável. E a galera falava assim, os caras né, alguns caras lá de Brasília, da Aventura, pô, esse caiaque aí demora uns 2 anos para pegar, não sei o que. Eu falei, então é esse que eu vou pegar. E eu lembro que eu comecei a me 2 anos equilibrar pra nele você, assim. amigão. Né, então, aí eu lembro que eu comecei a remar nele com 3 meses. Né? Eu lembro até uma vez que eu me desafiava, assim, eu colocava o óculos na cabeça, justamente para não poder virar o caiaque, que eu falava assim, tô remando com o óculos na cabeça, se eu virar o caiaque, eu vou perder o óculos. Então já era um desafio. Outro, quem já remou lá no Lago Paranoá, ou vive, ou conhece, sabe que aquilo ali, de repente, de uma hora para outra, aquilo vira um mar, né? Entra a ventania e você... E aí eu lembro que uma vez, eu remando, eu lá no meião do lago, de repente entrou a ventania, aquelas ondas, eu pum, virei. Aí eu demorei 1h30 para voltar até a margem, nadando, puxando o caiaque. Eu falei, não quero nunca mais sair para minha vida. E assim, Sim. aí fui nesse processo assim da canoagem, desenvolvendo formas de remar, né? Porque não existia até então essas referências. Eu não conseguia, eu puxava no Google, puxava no YouTube, cadeirante remando caiaque. Não tinha referência nenhuma. Tanto que quando eu cheguei no Mundial, para remar, era uma bateria só, com 9 atletas, né? Uhum. Não tinha aqui na América, não tinha nenhum, era só europeus. E, Uhum. enfim, foi o primeiro campeonato mundial. A gente vai depois falar mais de canoagem, que tem muitas outras histórias ali para a gente comentar, mas antes disso, eu queria, já que a gente está falando de pioneirismo, falar da sua nova paixão. Você está num relacionamento seríssimo com o kitesurf, já tem 2 anos e meio, e conforme você disse, né, você falou de, não me lembro agora de qual modalidade que você falou que demorou uns 4 anos para conseguir desenvolver. Isso é uma coisa que você tem esse ímpeto, você tem essa coisa que você chama de, né, uma certa agressividade, uma coisa de punch mesmo, mas você também tem que ter muita resiliência, porque leva tempo para que tudo fique do jeito que precisa ficar, né? Tem uma série de ajustes para fazer. Então você está há 2 anos e meio aí, vai ser, quer dizer, já é o primeiro kitesurfista adaptado do Brasil. No mundo tem mais 3 caras só, mas mesmo assim a situação é diferente da sua, pelo que eu É. li. A pipa não fica aqui no. São três caras que eram kitesurfistas, Uhum. né? Na verdade, um era windsurfista, que sofreram um acidente e continuaram a velejar, mas eles velejam de uma forma diferente. Em vez de usar o trapézio no corpo, né? O trapézio é aquele cinturão explicando pra Eles galera. prendem na Falou, cadeira. ó, você falou kite, a galera do kite já. Kite, É, kite, kite. Você vê que é tudo viciado, né? é. Então, é o cinturão que fica com o kite preso no seu corpo. E, em vez deles usarem esse cinturão, que é o trapézio, eles acoplam o kite na própria cadeira. Uhum. Só que eu acho que isso acaba tirando um pouco de sensibilidade do kite para fazer manobras. E meu Sim. intuito no kite sempre foi Voar. saltar, né? Quando eu vi os É, caras voando, eu falei, você tá nesse processo há 2 anos e meio, já curtiu um monte de momentos maravilhosos, um monte de perrengue também, já teve lesão no meio do caminho e tá com um parceiro te ajudando nessa caminhada, que é o Gustavo Foster, o Gugu. é, Primeiro, como é que foi essa descoberta do kite? Como é que você se aproximou do kite? E segundo, como é que está o seu momento agora no kite? Agora que você já tem uma cadeira adaptada para o kite mesmo e não a que sim. você tinha levado, tentado do wake. Enfim, teve várias cabeçadas. Agora, como é que está o seu momento no kite e como é que foi esse encontro? Então, esse encontro surgiu pelo programa, né? Minha vontade de desafiar em novos esportes. E aí eu confesso para vocês que o kite nunca passou na minha cabeça. Nada relacionado à vela, né? E eu sempre gostei da força, da coisa de força, de remar, fazer meio que na técnica, mas com um pouco de brutalidade. E aí eu olhava aquela pipa lá, eu ficava, cara, aquilo ali jogou no vento e tal.
E aí o Hugão, né, que é o cinegrafista do meu quadro, do Além dos Limites, o Hugo Valente, Uhum. pô, que virou meu amigo, ele sempre falava, cara, vai pro kite, cara, vai pro kite. Eu vou conhecer, eu fui fazer um evento lá de kite, conheci um cara lá da Bahia, que eu tava morando em Salvador, por causa da canoagem. Uhum. E ele falou, vai lá, meu, vai lá conhecer o Gugu lá, dá um toque nele. Ah, sim. E, e aí, enfim, você vê o que vai dar. E aí eu pensei, pô, eu vou ter que desenvolver o kite, né, para fazer. Só que se eu for direto pro kite, eu meio que pulo uma etapa, não que seja uma etapa, mas pro cadeirante, o wakeboard, o wake vai me ajudar a Uhum. ter mais controle ali sobre a cadeirinha. Então eu Uhum. falei, deixa eu ir pro wake primeiro, depois eu vou pro kite. Aí fiz a pranchinha de wake, pô, Mas isso sem fiz falar com o Gugu. sem falar com o Gu. Quando você quis fazer, Não, porque senão o Gugu teria te falado, não vai adiantar. não, sem falar. Eu antes. Fui Aham. lá, dei meu rolê, né, com o Felipe, pô, com minha moto. Demos um rolezão, foi irado. E aí chegou a hora do kite. Aí cheguei lá na Bahia, lá, fui lá em Lauro de Freitas, em Buraquinho, na maldade já, porque eu já tava com a cadeira no carro. E aí falei, pô, liguei pro Gustavo. Pô, Gugu, tudo bem? Aqui é o Fernando, o Gão, mano, falou de você, mano. Porra, vem aqui na hora, chega aí e tal. Cheguei lá, já desci, ele já, pô, uma recepção, tal. E o Gugu não me conhecia muito, né? Ele não sabia, pô, das coisas que eu fazia, Sim. né? Ele é meio bichão do mato, do mar, né? Do mato não, bichão do Aham. mar. E aí ele, pô, legal, tal. Falei, mas e aí, quando é que a gente começa? Não, vamos ver que não sei o que. Não, vamos ver nada, eu já tô com a cadeirinha aí, já, vamos. Aí ele, então bora, mas vamos fazer o controle de pipa. Aí peguei uma pipa pequenininha, começamos, tal, até atropelamos um pouco O a processo. forma, né, de ensinamento, devido às necessidades também, né? Devido à fome também, né? Também. E aí eu lembro assim, um passo muito marcante do aprendizado, né, de professor, instrutor e aluno, foi o momento que chegou o body drag. O que é o body drag? Você fica fazendo os movimentos do kite, né, os ataques com a pipa, só que sem a prancha. Você vai para Uhum. a água com o corpo só, ataca, vai para um lado, para o outro, com o corpo flutuando. Ele falou, Uhum. ó, agora é importante a gente fazer body drag. Eu falei, mas como é que é o body drag? A gente faz na água, tal, tal, tal. Eu falei, cara, isso aí não dá. Ele falou, não, mas tem que fazer. Eu falei, não dá, cara. Não, mas tem que fazer, porque faz parte do processo. Eu falei, cara, não dá. Deixa eu te explicar. Aí eu falei, né, eu falei para ele, ó, você sabe muito de kite. E eu sei muito de improvisação, de É. adaptação. Não dá. Eu vou te mostrar. Vai lá, senta ali. Deixa sua perna mole. Ataca o kite. Ele, pá, quando ele atacou, o Fica corpo dando dele girou, arrasto, né? foi arrastado. Aí ele, Aham. pô, pronto. Falei, então, ó, entra no meu mundo que eu entro no seu. Uhum. Pô, a partir desse dia, a conexão explodiu. Total. Aí começamos. E aí foi, eu falei, cara, onde é que é o melhor lugar do planeta aí para eu velejar? Porque buraquinho tem um vento de vez em quando. Ele falou, ó, dois lugares. Cumbuco, que é a meca onde tá os caras, né? Onde estão a nata Uhum. dos moleques, das meninas do kite. E tem um Uhum. lugarzinho especial que chama Macapá do Piauí. Uhum. Falei, então bora para os dois. Aí a gente foi para o Cumbuco, foi onde eu dei meu primeiro bordo consciente, assim, né? Aí eu lembro que tinha dado uns bordinhos lá em buraquinho. E eu lembro que, assim, quando eu dei esse bordo, já era fim do dia, eu já tinha apanhado pra caramba. Aí o Gugu gritava, porque tem umas barracas lá no Cauípe, né? Tem o Cumbuco e tem o Cauípe, que é a lagoa mais conhecida do mundo. Uhum. E aí tinha umas barracas. Se você dá o bordo reto, você vai deixar o kite cair nas barracas, vai estragar seu kite. Trike. Só que eu falei, cara, que eu consegui dar o bordo, o Gugu gritava, para, para. E eu pensava, vai, vai, eu ia embora. Eu ia embora, eu falei, vou até o fim, deixa, quero nem saber de kite. E aí eu lembro quando eu cheguei lá no finzinho, ele tava só eu e ele vindo correndo. Aí parei o kite, baixei ele e tal. E aí entra o bebê, que é o Carlos Mário, né? Pô, melhor Sim. atleta brasileiro, 4 vezes campeão mundial, monstro.
Pô, de repente estava no horário dele de treino. Fim do dia ele vai lá, dá uns treininhos dele de manobra. Aí eu passei aquele moleque. Uau! Voando. Uau! Aí eu falei, ah, não, eu quero isso aí também. Preciso voar. Vou ser o bebê versão sentado. E a gente, o que eu estava observando e vendo ali os vídeos, você precisa de um vento super forte para conseguir fazer o que você quer fazer, que é voar mesmo. E ao mesmo tempo, um vento super forte te coloca o desafio de controlar a pipa. Eu imagino que seja mais difícil também. Não Como é que é necessário. agora, qual é a equação ideal para você conseguir atingir no kite o objetivo que você tem primeiro, que é esse de voar e de dominar o lance e de conseguir controlar e botar o kite onde você quiser? A equação ideal, em primeiro lugar, é morar no Ceará. Então eu É, fui. boa. Então fui, já fui para a Terra do Vento, né? Então tô ali rodando Ceará, Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte que eu preciso ir. Mas assim, não é muita relação de intensidade de. O vento também muito forte, ele pode ajudar como atrapalhar. O muito fraco já é mais difícil. Então, assim, é a questão também de técnica. Você vai pegando um pouco mais da técnica, você vai fazendo as coisas com mais fluidez. Né? No começo eu ia muito na raça, jogava para cima e ia ver como caía, tanto que já quebrei costela, já quase arranquei um pedaço da língua aqui, enfim. Mas o negócio você vai pegando essa técnica e, obviamente, conforme você vai evoluindo como atleta também, você vai ganhando credibilidade. E uma das coisas que aconteceram boas para mim foi o patrocínio também de uma empresa de kite. Né? Então, pô, consegui empresa, patrocínio da Cabrinha, que é uma das maiores marcas de kite do mundo, do Pit Cabrinha. Sabe, os caras me mandaram e-mail, o que você está fazendo é extraordinário, vem aqui pro Hawaii para a gente desenvolver. E aí você tem um leque de kites maior. Então você consegue ter um vento muito forte, um kite 8, um kite 7, e você vai revezando, né? Um 10. Agora, por exemplo, eu estava velejando de 12, que o vento estava bom para um velejo de 12. Só que assim, essa relação do vento de você jogar para cima é muito mais esse controle de kite e de usar a janela de vento certa, da forma correta, do que Do que a potência do vento do só. que a potência do vento, né? Porque, por exemplo, no carnaval eu fui para Argentina, no evento que chama Kite Fest, Argentina, lá nas Cordilheiras dos Andes, assim, alucinante, alucinante. O evento. Pô, os caras convidaram, eu falei, vou passar o carnaval velejando. Só que um vento rajado, bravo, né? Eu entrei e tava 45 nós. Então, Aonde que era, Fernando? Em que lugar? chama San Juan. Você vai até Mendonça Tá. de avião e depois você vai na cordilheira ali, chama Cuesta del Vento, né? Costa do Vento. Então, um lugar alucinante, no meio das montanhas, assim. E ali foi uma briga, né? O vento rajado e tal. Então, assim, aqui no Brasil a gente tem a melhor condição do mundo. Assim, o kite, ele tem que ser mais visto. Assim, a gente tem as principais do mundo, os melhores atletas masculinos e feminino, né? No freestyle feminino, pô, a Mika, campeã mundial, com 15 anos, né? A Bruna Caigia, que, pô, monstra, aí também já está no circuito há anos, né? A Goldside a gente acompanha bastante essa galera toda do kite, mas, de qualquer maneira, até por acompanhar, a gente tem visto que agora é um momento muito oportuno para o crescimento da modalidade aqui no Brasil, porque finalmente as pessoas têm mais noção do quão especial são as condições que a gente tem aqui no Nordeste brasileiro. Então, tanto Ceará quanto Piauí se tornaram o meca do kite internacional. Um destino super, enfim, de todo mundo que quer ter as melhores condições. E eu acho que aí tem uma oportunidade muito importante que você deve estar enxergando, não só como atleta, mas como apaixonado por essa modalidade e até como empreendedor, conforme a gente estava falando ali. Como é que você acha que a gente, Brasil, pode aproveitar essas condições tão favoráveis da melhor maneira para o crescimento do kite aqui? Na verdade, eu acho que a gente tem que começar a despertar, né, como país, como pessoas brasileiras,
do que a gente tem aqui dentro. A gente dá muito valor para tudo que é lá de fora, né? Pô, tarifa, não sei aonde. Não sei... A gente tem aqui uma água quente, condição de vento perfeita, com um povo receptivo e fantástico, que é o cearense, o piauiense, o maranhense, né, no Rio Grande do Norte também. Já recebo muitos convites para ir para velejar lá. Uhum. Aí eu vi que eu tinha que fazer assim, eu como atleta também, eu vi que para eu ter um retorno como atleta, não bastava eu só ser atleta, eu tinha que ficar antenado com tudo que estava rolando ao redor do mundo do esporte. E não necessariamente só executar a tarefa É. e esperar até a performance, mas não esperar que as empresas venham até mim, né? Eu vi, em primeiro lugar, que eu tinha que gerar meus conteúdos, né? Eu tinha que começar, ao mesmo tempo que eu fecho com uma marca que quer usar minha credibilidade, eu vi que eu tinha que gerar os conteúdos para essa marca para também já me aproximar delas, Uhum. né? E eu vi que tinham várias oportunidades, como as marcas, né, de kite, marcas de prancha que você não tem aqui no Brasil. Muita coisa eu comecei a produzir aqui no Brasil também. Então, falando até de outras modalidades rapidamente, mas estou desenvolvendo uma handbike nacional de Nossa, nível altíssimo, para a gente não ter que ir lá fora buscar um preço altíssimo, sabe? A gente produzir algo bacana aqui dentro. Então, a gente está em fase de desenvolvimento já final. E eu vi que no mundo do kite, assim, a gente acaba que a gente é refém dos estrangeiros. Eles vêm para cá, investem aqui, que é maravilhoso, obviamente, e a gente aqui de dentro não capta tudo isso, né? O quanto a gente pode também atuar aqui aproveitar, dentro, assim. aproveitar. E eu E se comecei a apropriar formar, disso, né? Porque eu se tenho a impressão apropriar disso de uma forma que é positiva. como se, quando os gringos chegam aqui, é como se fosse terra de ninguém. É como se E aquilo fosse. trazer isso para os nossos atletas, né? A Pô, gente um fica assistindo bebê. os caras, né? Exato, assim, sabe, um bebê, um netinho, Mica, Bruna, enfim, todo mundo se beneficiar disso, os instrutores, fazer uma capacitação dessas pessoas. E aí eu Ter um vi que círculo. através dessas oportunidades eu pensei que eu já era um sonho de criança abrir uma pousada. E aí juntei com uma galera, com os investidores, e a gente vai abrir, né? Já está em fase aí final os primeiros empreendimentos ali, que é o Kite Land, que é o quê? Um empreendimento voltado à família também, voltado ao turismo, só que também para receber os kitesurfistas de uma forma completa, com um kite lounge fantástico, Que com, legal. com uma academia funcional para você poder se aquecer antes do velejo, ou quando não tiver velejo, fazer seu treino, fazer um negócio proporcionar para o mundo do kite e começar a receber essa galera aqui de dentro. Tem Então, previsão de quando vai ficar pronto isso? eu não tô nem com previsão de quando a gente vai sair de casa, né? Tá É, bom, difícil. verdade. É. Então, assim, tô Mas o aqui, seu tô revezando desejo entre qual a é? casa do Ceará e São Paulo para administrar. Mas, assim, a previsão era o fim desse ano, mas acho que vai, É, acho não, vai ficar agora pro. vai pra ano. Já tá vendendo, já tá acontecendo, Uhum. mas de entrega mesmo, a gente acredita começo do ano que vem, né? 2021. Mas assim, é isso. Assim, eu acho muito importante a gente começar a enxergar mais esses bebês, Eric Anderson, Calu, Mika, sabe? Essa galera que a gente é rei na modalidade, a gente é Exato. rei, a gente é campeão mundial, a gente é o melhor do mundo e, porra, e pouca gente conhece esses monstros, Não, e essas tá monstrinhas. assistindo. É isso, tem muito, rola muito isso, da gente ficar assistindo os nossos potenciais serem vividos, explorados plenamente por gente de fora, né? E, e a gente acha legal também aplaudir os outros e receber os outros. É. Tá tudo certo, mas a gente também tem que receber como dono da casa, né? Tem que receber Hum. como. E até um assunto que eu vi aqui, alguém escreveu adaptado e tal. E assim, obviamente, pensei no empreendimento, ele 100% acessível e onde a gente também vai oferecer aulas de kite adaptado. Isso, porque você tem o instituto, né? Você Claro, tem o instituto, é instituto ou fundação, como se fala? Instituto É o Fernando Instituto Fernando Fernandes. Fernandes que dá aulas de canoagem aqui em São Paulo, tanto para adaptados como para não adaptados, e você quer levar uma fração disso
para lá e ter uma base lá também, não é isso? Então, no hotel, na pousada, a gente vai trabalhar como aulas convencionais de qualquer hóspede que chega lá, né? Vai funcionar como, enfim, quem chega lá e vai fazer sua aula. Uhum. Mas eu também estou me movendo agora para começar a levar o meu instituto, que aqui a gente trabalha em São Paulo, na Guarapiranga, como a canoagem, né? Com uma forma dessa inclusão social, porque no Instituto, na verdade, a gente não trabalha só com pessoas com deficiência. A gente recebe várias instituições e tem as aulas durante a semana de pessoas com ou sem deficiência, porque eu acredito que inclusão é quando você inclui mesmo, coloca todo mundo Você junto. não tira um para botar outro. E não separado, apesar das pessoas com deficiência terem muito mais necessidade por falta de oportunidade. A gente dá prioridade, mas quer trazer todo mundo. Né? E lá eu quero levar como kite, né? Não como canoagem. Também estou levando a canoagem lá para o Nordeste, para também não haver a baixa temporada. Para mim, lá tem que ter alta temporada sempre. Tem que ser alta temporada de kite de julho a dezembro e alta temporada de caiaque, de paramotor, do que for durante janeiro a junho, né? Boa. Então, assim, a gente tem que viver aquilo sempre. Esse lado social, o lado que é o que mais me motiva, assim, como combustível da vida, sabe? É um negócio que me mantém muito ativo, porque você acha que você está ajudando, na verdade você que é ajudado quando você faz algo para as pessoas, assim, que beneficia. Então, esse é o propósito agora, da gente levar isso lá para cima, sabe? Levar para aquele paraíso um pouco do lado social também, que precisa muito. Sim. Bom, a sua paixão vai de vento em popa, literalmente. E antes dela, você viveu intensamente, como tudo, aqueles anos todos de canoagem, até você botar um ponto final, por várias razões, mas um dos turning points da sua carreira como atleta profissional paralímpico foi em 2014, lá no Mundial da Rússia, quando você denunciou as fraudes que aconteciam ali e foi pego meio de surpresa por elas ali no que é chamado doping funcional. Quer dizer, são atletas que alegam que têm limitações mais severas do que de fato têm, e isso coloca eles numa posição competitiva totalmente injusta com relação aos outros. Se você se viu pessoalmente atingido nisso, você viu pessoas fraudando suas condições no momento em que vocês estavam competindo? Então, isso aí é um assunto, assim, um assunto muito complexo, né? Que é o sistema de classificação funcional do mundo paralímpico. Por quê? Porque é um assunto que não é levado a sério, né? Da mesma forma que o doping é utilizado no esporte olímpico e paralímpico, o sistema de classificação funcional, né? O que é a classificação funcional? Explicar para as pessoas, né? No esporte paralímpico, você não é classificado nas categorias de acordo com a sua lesão. Você é classificado nas categorias de acordo com a sua funcionalidade de corpo. Então, por exemplo, se eu sofri uma lesão na minha medula, na minha vértebra T12, e o outro também, só que o movimento da T12 para baixo, da torácica 12 para baixo voltou, ele já não é da mesma categoria que eu. Só que o laudo médico dele é igual ao meu. Então, quando ele vai para uma classificação funcional, a gente está de igual para igual, entre aspas, né? Porque ele mexe as pernas, só que no laudo dele está lá, classificação funcional, T12, torácica 12, né? A vértebra que ele lesionou. E aí, na hora de fazer o exame, é um exame visual. Você chega lá, você vai fazer um exame, os caras falam, vai, joga o corpo para frente. Você, ai, não consigo. Para trás, ai, não consigo. E acaba que no mundo competitivo, assim como em qualquer mundo competitivo, que as pessoas têm que entender isso, né? Fraude tem em tudo que é lugar. As pessoas burlam também. Isso não vem só de atleta, não. Isso vem muitas vezes também de federações, né? De usar desses artifícios para se beneficiarem, né? Então isso aí foi algo assim que, além de me pegar de surpresa, foi algo que me desagradou muito, porque luta
contra a minha luta, né? Eu luto para quê? Para quebrar esse conceito de capacidade e incapacidade, para mostrar para você e para todo mundo que eu não sou um incapaz que eu estou sentado numa cadeira de rodas, né? Então o esporte é a maior ferramenta no meu ponto de vista, né? Quem é jornalista vai pensar o dele, mas enfim. Por que eu acho que o esporte é a maior ferramenta para isso? Porque ele é visual. A Exato. partir do momento que você vê um cara saltando uma cachoeira de 15 metros sem mexer as pernas, ou saltando de paraquedas, ou nadando como o Daniel Dias nada, né? Enfim, você fala Tem um assim, cara, que impacto, é uma mensagem muito direta, né? Fica é muito muito claro. direta. Né? E aí começou a bater contra os meus conceitos, que fala, cara, não é possível que isso aqui acontece e todo mundo faz vista grossa. Por quê? Por interesses políticos também. Porque o poder ali dos classificadores funcionais também muitas vezes está na mão de alguns países. Então, não poderia ser do mesmo Comitê Paralímpico, a classificação funcional não deveria pertencer ao Comitê Paralímpico, deveriam ser órgãos separados, né? Separado. Órgãos separados, assim como é Idôneo, né? o doping e o Comitê Olímpico e o Paralímpico. Como se fosse um E aí, laboratório separado, independente. exato. Então, assim, foi uma coisa que me desanimou muito. Eu lutei durante 2 anos contra isso e aquilo, de alguma forma, estava incomodando as pessoas de lá por eu lutar e fustigar, e instigar, e acabaram, de alguma forma, me tirando do game, né? Eu poderia estar competindo, eu poderia estar entre os 5 melhores do mundo até agora, mas, assim, eu perdi o tesão, sabe? Eu acho muito forte assim a forma como eles brincam com a vida das pessoas. Eu vou dar um exemplo claro e direto. André Brasil. Não sei se todo mundo conhece o André Brasil, mas o André Brasil é um dos maiores medalhistas paralímpicos da natação brasileira, que tem uma lesão na panturrilha direita, né? Nitidamente, você olha para o corpo dele, você vê que tem uma perna atrofiada. O cara é um dos maiores medalhistas do Brasil. E agora, 2 anos atrás, ele foi fazer uma classificação funcional e decidiram que ele não era mais atleta paralímpico, porque achava que a lesão dele não era o bastante para ele ser atleta paralímpico. Só que ele foi para 2 Olimpíadas, tem não sei quantas medalhas. Imagina você fazer isso com um cara que deu a vida pelo esporte, deu a vida, deu a alma dele pelo esporte. De repente você fala assim, não, amigo, você não faz mais parte dessa nossa Agora, se brincadeira, você vai. quiser, nada lá com o Phelps. Isso, Nem com o sabe? Phelps, mais que o Phelps não nada. Cara, é assim, a forma, eu falei, e eu pensei assim, minha vida não pode depender da mão dessas pessoas, não vai ficar na mão dessas pessoas. Eu vou tomar independência. Foi quando eu decidi, eu falei, ó, depois dos jogos, indo ou não indo para os jogos, eu vou parar e vou focar naquilo que eu já havia focado em 2012, que era o esporte outdoor, o mundo outdoor. Que, na verdade, eu acabei usando o mundo outdoor até no momento de dificuldade do mundo paralímpico. Eu já era bicampeão mundial, não estava tendo retorno nenhum de patrocínio, de, de retorno financeiro realmente com o esporte paralímpico. E eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Deixa eu parar de olhar assim de dentro para fora. O que está acontecendo? Aí eu vi que de dentro para fora eu me achava, eu me acho o cara, né? Isso é como cada atleta se acha o cara. Só que de fora para dentro, como é que as pessoas me olham? Pô, quando você tá dentro do caiaque, você é um monstrão, rapidão, você é o cara. Só que quando você sai, você senta numa cadeira de rodas que representa o quê? Incapacidade. Eu falei, cara, eu preciso mudar essa fichinha, não posso ficar sendo exemplo de superação a vida inteira. Que exemplo de superação é uma palavra para te deixar no mediano, né? Você não chega pro Phelps ou pro Bolt e fala, nossa, que exemplo de superação. Você fala para ele, pô, você é foda, né? Pô, esse cara é foda. E o Daniel Dias não é foda? Não, é sempre um exemplo de É um exemplo superação. de superação. E eu falei, eu preciso passar, eu preciso dar um upgrade nisso. E o que eu fui fazer? Fazer as coisas fora do convencional. E aí começou a Coisas despertar. extraordinárias. E aí que as empresas começaram a despertar, né? Para esse mundo extraordinário. Eu consegui mostrar que aquilo que eu estava fazendo também era extraordinário, tanto quanto saltar de paraquedas, quanto isso, quanto aquilo. E me despertou muito isso. Eu vi que eu não precisava do mundo paralímpico, apesar do mundo paralímpico ser algo incrível também,
né? Principalmente aqui no Brasil. É o maior gerador de oportunidade para as pessoas com deficiência. Porque quando você se lesiona, se você vai procurar trabalho, em primeiro lugar, você não chega no trabalho porque você não tem transporte público acessível. Você não chega porque você não tem acessibilidade na rua. Você não chega porque a empresa não contrata a pessoa com deficiência. Ele contrata o que é interessante para ele, que é a menor deficiência possível, né? Então, assim, o mundo paralímpico acaba que é um gerador de oportunidade para as pessoas, sabe? Então, assim, não estou tirando valor disso, né? Só estou tirando valor daquele sistema. Mas a essência dele é muito válida. E deve ter uma maneira de fazer isso de um jeito mais inteligente e justo, né? Até porque uma coisa que você fala é, se você frauda, você perde exatamente a essência do que você, Fernando, mais gostava, que era todo mundo ali tá no game. Você tira o cara do game, você bota o cara... É como se você ficasse achando legal, normal, você ficar numa condição de café com leite, uma condição meio Exato. que você leva a sério e leva até as últimas consequências da competição. É só a vida. É só a vida, é só a vida. Não difere. Estar sentado e estar em pé não difere o sangue nos olhos e a garra que a pessoa tem, né? Então, é exatamente isso. Então, foi um negócio que me decepcionou. Eu lutei durante um tempo, chegou um momento e falei assim, pensei assim, quer saber? O esporte é muito mais importante do que isso tudo. Eu acredito no esporte. Então, é o esporte que vai continuar sendo a minha ferramenta, que sempre foi. E hoje eu sou muito grato e muito feliz por quem eu sou, justamente por causa do esporte. A gente está aqui de olho no relógio, pensando nos últimos minutos, mas tem uma coisa muito legal que a gente conversou antes, que é a ideia da fantasia e da realidade, né? As pessoas têm muitas fantasias sobre o que é ser cadeirante, assim como as pessoas têm muita fantasia sobre tudo que elas não conhecem, qualquer realidade distante. Eu posso aqui imaginar o que eu quiser sobre como é viver no Vale do Jequitinhonha. Eu não vou saber isso, por mais que eu imagine, se eu de fato não for lá e não conhecer, e não olhar de perto e tal. Eu queria te perguntar como é que você lida com a fantasia das pessoas, né? Porque você costuma, na verdade, tesourar isso, né? Quando você vê que estão começando a criar expectativas sobre a sua realidade, você mostra a sua realidade de todas as maneiras que você puder, para ver se a pessoa consegue entender. O que você acha que falta para as pessoas terem um conhecimento mais próximo da sua realidade? Eu acho que é mostrar a realidade como ela é, né? Então, assim, eu acho que as pessoas às vezes também idealizam muitas coisas, né? Hoje em dia a gente está vivendo num mundo de imagens e talvez até menos realidade do que era antes, né? Antes a gente vivia mais a realidade e menos a imagem. Hoje vive-se por uma imagem. Então não vive para registrar, né, o que você viveu, você vive por um registro. Então acaba que assim, cria-se muito a fantasia da vida de todo mundo, né? Eu entendi também o seguinte, assim, eu quero mostrar o que de bom a vida me proporciona. Os meus buracos, eu resolvo eles e tento resolver, não nos bastidores, mas tento resolver para muita gente de uma forma direta, muitas vezes, e muitas vezes indireta, né? Então, assim, tudo que eu faço como atleta também é responsável por quebra de paradigmas, quebra de barreiras. Desde o que a gente vem falando aí, desde o começo da live, o papel que o esporte teve na minha vida, mas mais do que isso, eu fui entendendo os graus que eu tinha, os degraus que eu tinha que subir, que eu não subo degrau nenhum, né? Tem que ser rampa, mas assim, os degraus que eu tive que ir passando para chegar onde eu estou, né? Onde eu cheguei, tanto como assim ser uma pessoa sentada numa cadeira de rodas mais bem-sucedido no esporte, como ser humano também, como pessoa. E vi que isso era importante também para mostrar para as pessoas que a gente não pode ficar dependendo só de um sistema em todos os formatos, sistema esportivo, sistema governamental. A gente consegue criar as nossas maneiras, nossas formas
para atingir o sucesso, atingir a excelência naquilo que a gente se propõe, né? Então, assim, as pessoas idealizam várias coisas, né? Idealizam que o mundo, né? Eu acho lindo, assim, hoje em dia eu recebo tantas mensagens, nossa, você é perfeito, sua vida é perfeita, tal. Eu falei, pô, legal, mas ninguém quer sentar aqui, né? Na cadeirinha que a gente senta e encher a mão de calo aqui para conquistar o que a gente conquista. Então, o que eu entendo é o seguinte, assim, que tudo que a gente quer na nossa vida, você falou da vitória lá atrás, né? Você imaginou que ia ser campeão mundial? Quando eu sentei numa cadeira de rodas, eu imaginei. Eu falei, eu vou ser campeão mundial e não tem outra opção. Eu vou pagar o preço que eu tiver que pagar. E aí o mal das pessoas é achar que quando você se torna campeão, ou se você se torna bem-sucedido na sua carreira, os problemas acabaram. Não, os problemas triplicaram, quadruplicaram. Muda, é claro. Você é o foco, você é onde está todo mundo olhando. E quem está disposto a pagar, a administrar tudo isso, né? A gente vê a vida de muitos atletas ou de personalidades, de pessoas que a gente fala, pô, o cara faz isso, o cara faz aquilo, mas ninguém sabe o preço que é estar lá, né? Ninguém sabe o preço de você ser um vencedor, né? E nem todo mundo está disposto a pagar esse preço. Eu acho que assim, o grande negócio da minha vida foi que eu realmente eu nunca tive disposto a pagar esse preço. E hoje eu entendo que para a gente estar conquistando as coisas, a gente tem que pagar um preço muito alto. E eu lembro na canoagem, muitas vezes, assim, quando eu comecei a ganhar os campeonatos, a galera veio, pô, queria treinar com você, Fernando. Eu falei, pô, vem aí, cara, vem. E eu lembro uma época era campeão mundial, mas não tinha clube. Né? E eu não estava treinando na raia porque não tinha clube e não podia treinar lá. E eu ia todo dia, acordava às 5 da manhã, ia lá para São Bernardo, colocava o caiaque lá na represa de São Bernardo, sem clube nenhum, no meio do gramadão, eu e meu treinador. Eu falei para os caras, vem cá às 5:30 da manhã, chega aqui para treinar com a gente. Aquele frio. Obrigada. Aí primeiro dia vai, segundo, terceiro já não sei, quarto já não vai. Aí a gente começa com as nossas dores, né? Que não existe também atleta sem dor. A gente tá sempre quebrado, né? Então, as pessoas não estão assim dispostas a pagar esse preço que a gente paga pela vitória. Eu não digo vitória não é ser campeão, não. Vitória é você entender o que é derrota e o que é vitória, o que é, né, você saber tirar proveito de cada situação para crescer. Vitória está nos dois lados, né? Vitória está nos dois lados. Eu acho que até no momento desse de confinamento, né, de dificuldade, o que eu mais tenho vivido é entender isso, assim, está no momento de administração, da gente entender, ninguém perdeu nada e ninguém ganhou tudo, está no momento de administrar a situação. A gente vai aprendendo a administrar isso, né? Então, acho que essas dificuldades também te fortalecem. Você saber que você entender e estar disposto a pagar o preço é o que te torna assim diferente de olhar a realidade dos outros, mas também não deslumbrar muito com o que sabe? Ele é meu ídolo, aquele cara, mas esse aqui, esse tiozinho aqui que tá aqui também é meu ídolo, sabe? É menos imagem e mais realidade, assim, um radar mais atento que está faltando. Exatamente, a história da fantasia. A fantasia, ela cabe tudo. E ela, geralmente, ela é muito pior ou muito melhor do que a realidade. Exato. Ela nunca é a real. A real, ela nunca é. Ela vai ser sempre exatamente ou melhor, né? É. Muito bem. Tô com pena aqui de olhar para o relógio, ver falta 2 minutos, mas vou ter que encerrar a nossa conversa. Agradeço muitíssimo. Demais. Obrigada de aceitar o nosso convite. Pô, demais. Um super prazer falar contigo. Acho que a galera aqui gostou muito também. Agradeço todo mundo que assistiu. Valeu, Fernando. Demais. Valeu vocês. Tem meu prêmiozinho ali, ó, Go Outside até hoje aqui na nosso outsider, os nossos outsiders. Um beijo. Então, valeu, gente. Valeu todo mundo aí que acompanhou. Obrigadão, viu? Valeu. Eu sou a Maria Clara. Encontro todo mundo na quarta-feira aqui na página da Go Outside para mais um papo. Beijo. Até mais.